relatório da XP indica que as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para lá causaram um início fraco para o segundo semestre aqui no Brasil. As ações brasileiras registraram uma retração com a saída expressiva de capital estrangeiro, isso durante o mês de julho. Entretanto, os analistas seguem construtivos, mantendo um valor justo do Ibovespa para o final do ano em 150 mil pontos. Para a gente detalhar esse cenário citado no relatório, eu chamo agora o estrategista de ações da XP, o Rafael Figueiredo, com quem eu tenho o prazer de dividir tela aqui no CNN Money News. Muito bom dia, obrigado por aceitar nosso convite, Rafael. Oi, Vitor. Bom dia para você, para toda a audiência. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Rafael, não é muito otimista a gente pensar num Ibovespa 150 mil pontos hoje com 133 mil pontos ali no do índice? Olha, eu diria que não. A gente tem muito valor para destravar ainda ao longo do tempo, né? Tem que lembrar que, embora a gente passe e deva passar ainda ao longo de todo o ano, né, com algumas dificuldades em termos de prognósticos econômicos, sobretudo no aspecto internacional, por conta das tarifas, dessa incerteza geopolítica, quando a gente olha localmente, né, a gente está no ciclo final, ou já terminou o ciclo de aperto monetário, né? Então, a partir do momento em que a gente começa a vislumbrar preços praticados no mercado, né, de queda na taxa de juros Selic, seja agora no final do ano ou no início do ano que vem, isso começa a destravar muito valor. E aí é uma mudança de regime de forma considerável, que faz com que a gente mantenha esses 150 mil pontos como prognóstico, entendendo que esse destravamento de valor vai muito por conta do menor serviço da dívida das companhias, né, que fazem com que a gente chegue nesse preço-alvo aí de 150. Você falou de política monetária, né? A gente tem essa perspectiva, pelo menos, de uma manutenção das taxas de juros inalteradas até o final do ano, mas a leitura de boa parte do mercado é que a gente só começaria a ver algum tipo de revisão, né, da tendência da política monetária a partir do ano que vem. De novo, a percepção acerca de um benefício maior para o mercado acionário, ela não poderia ser protelada para 2026, pensando tanto no trade eleitoral, por exemplo, quanto também esse cenário de juros menos restritivos? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o ponto que você tocou é o que o mercado já vem antecipando já há algum bom tempo, né? E que em alguma medida o trade eleitoral ele vai entrar no preço de maneira exaustiva, né? E isso a gente já começa a ter uma percepção quando a gente conversa nos muris de rodas de conversa e de análise que isso vai ter que vir para o preço de mercado em algum momento do tempo. Mas nesse ponto ainda, a gente leva como principal ponto de prioridade, primeiro de tudo, a temporada de resultados, referente às companhias do segundo trimestre, que tem tido até agora, as companhias estão passando de ano, eles têm tido bons resultados na margem aqui, em um ambiente, inclusive, de mais restritivo. E o segundo ponto, como eu comentei, do aspecto dessa mudança de regime, que o mercado, Vitor, costuma a antecipar. Inclusive, nesse relatório que você citou, né, a gente fez um estudo muito bacana, né, que a gente consegue ver qual foi o comportamento dos setores 55 dias depois do início de ciclo de corte de juros, e a gente vê, né, que tanto antes quanto depois o mercado costuma já ter essa performance, já costuma antecipar um pouco esse movimento, já vislumbrando essa queda da taxa de juros. E atualmente, por conta desse início de segundo semestre mais fraco, por conta das questões tarifárias, incertezas políticas, a gente foi para a parte mais baixa do ciclo. Portanto, eu encaro isso até com um certo otimismo, no sentido de que o mercado ainda vai buscar essa antecipação, e aí por isso a gente tem esse destravamento de valor, olhando o horizonte um pouco mais na frente, Vitor. Rafael, você citou as tarifas, né? A gente acompanhou que esse relatório da XP ele trata de uma forma bastante aprofundada sobre elas. Com essa perspectiva, né, de um impacto, por exemplo, para os frigoríficos que são listados, né? Evidentemente, as petroleiras ficaram de fora desse tarifaço num primeiro momento, mas pensando principalmente nos setores mais afetados diretamente ou até mesmo indiretamente, eu queria entender exatamente como é que a gente pode projetar que esses setores vão se comportar ao longo do ano, a partir da confirmação, do início dessa aplicação dessas tarifas de 50%.
Olha, até agora, a gente tem visto que o impacto nas tarifas ele tem sido muito mais da ordem micro, desse setor que você falou, do que da questão macroeconômica. A desaceleração provocada por uns 50% de tarifa seria uma coisa pequena, marginal, coisa de 0,02% do nosso PIB para baixo, né? Agora, na questão micro, evidentemente, alguns cuidados a gente precisa ter, né? Que são, por exemplo, setores ligados a bens de capital, a nossa Embraer, 60% da sua receita ela vem destinada, né, aos produtos dos Estados Unidos, né, e não são fáceis de você simplesmente redirecionar mercados, né. Então, de fato, tem um impacto bem significativo, mercado de proteínas, grãos, commodities, o café. Então, todos esses pontos e os mais relevantes, eles acabaram entrando naquela lista de isenção logo depois do anúncio de 50% da oficialização de 50% de tarifa. Então a gente meio que volta para a estaca zero, né, no início do jogo desse tabuleiro, de modo que as companhias vão continuar operando de forma normal e em termos de investimentos e do nosso ponto de vista de análise, o que a gente vai colocar aqui é adicionar um pouco mais de risco e de volatilidade, ou seja, de incerteza, porque ao mesmo tempo que está na lista de exceção que entrou, pode sair também, né? E outros produtos, como por exemplo café, que está fora da lista de isenção, pode entrar, e a gente vai ter que corroborar isso em termos de estudo. Mas olhando de maneira um pouco mais resumida, né? O que a gente entende é que a gente voltou para a estaca zero e que a tarifa para o lado micro das empresas deve se dissipar ao longo do tempo e que a temporada de resultados vindo mais firme, né, com crescimento de margens, crescimento de top line de receita, isso pode ajudar a dissipar e a gente vai para um prognóstico mais de final do ano, evidentemente mudança de regime e entender que as tarifas elas não vão trazer um impacto tão significativo, já que a grande maioria entraram na lista de exceções do Trump. Pois é, né? E eu queria também tratar sobre outro setor que deve ser bastante impactado, mas aí do ponto de vista mais extenso, né? Do ponto de vista global, porque há aquela tarifa aplicada também a produtos siderúrgicos, né? Aço, alumínio, para os embarques aos Estados Unidos. Queria entender exatamente por essa tarifa ela ser global, Rafael. Ela tem um impacto menor nas siderúrgicas brasileiras, que a gente sabe que tem algumas particularidades sobre elas, né? Algumas com uma capacidade instalada nos Estados Unidos mesmo. Eu queria entender qual deve ser o impacto para esse setor pensando nessa tarifa ampla aplicada por Donald Trump. Olha, existe sim um impacto bem específico, principalmente no segmento de alumínio, dos manufaturados, de minério de ferro, existem setores específicos aqui. Tem o caso da Gerdau, que acaba sendo beneficiado porque ela tem plantas lá nos Estados Unidos, então acaba tendo não um impacto tão forte assim. E, de fato, para o segmento, para o setor, combinado a um efeito sazonal, cabe lembrar aqui que há uma desaceleração em curso de demanda por esses produtos, mas é um efeito sazonal. Geralmente, o segundo semestre é mais fraco mesmo quando comparado com os demais, né? Depois de um primeiro semestre um pouco mais forte, olhando o prognóstico ao longo do ano. Então, isso tem um efeito que já parece estar corroborado. As companhias têm reportado, pelo menos até agora, no nosso campo de visão aqui, que essa desaceleração, né, esse pico de desaceleração, ele está próximo do fim, o que acaba podendo esse assunto de tarifas sendo superado a partir do momento que essa demanda começa a crescer, sobretudo nos efeitos de estímulo lá na China. Então, essa é a parte mais micro. Agora, a outra parte que a gente tem que tomar um cuidado é que a tarifa universal ela é inflacionária, porque de alguma medida isso pode ser repassado para os preços. A gente não consegue enxergar isso ainda dentro da temporada de resultados, dos releases das empresas, né, quando ela noticia os seus resultados, mas a gente consegue entender que, por ser universal, tem um impacto praticamente em todas as companhias, em toda a cadeia. Então, isso é inflacionário e que, portanto, pode rebater sobre o câmbio, nas perspectivas de juros, e aí envolve um direcionamento um pouco mais macro. Então, eu diria que a gente está aqui, do ponto de vista de análise, olhando essas duas situações para seguir nosso curso de análise, mas entendendo que a lista de exceções, no contexto como um todo, nesse momento está mais ajudando
do que piorando no prognóstico, olhando uma perspectiva à frente, Vitor. É interessante a gente observar esse comportamento do câmbio em relação também ao mercado acionário brasileiro, Rafael. Vocês trazem aqui, né, que em julho foi o mês mais positivo para os mercados, segundo esse levantamento da XP, enquanto ações brasileiras registraram retração depois de 5 meses consecutivos de ganhos. Queria entender qual é a especificidade do Brasil para que a gente não acompanhasse exatamente esse movimento positivo dos mercados mundo afora. Envolve essa alíquota mais restritiva, essa arma na cabeça do Brasil que Donald Trump colocou? Foi exatamente isso. Acho que o envolvimento com as tarifas e esse envolvimento um pouco irracional, que envolveu política, envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso trouxe um grau de incerteza um pouco maior sobre o aspecto do investidor estrangeiro, que retirou 6 bilhões de fluxo de capital estrangeiro para o mercado de ações e mais 6 bi quando a gente olha nos contratos futuros, totalizando 12 bi. Então, essa retirada trouxe essa desvalorização do real, que ainda segue como uma moeda forte quando comparado com outros mercados emergentes, mas, de fato, para esse início de segundo semestre, a composição, né, o todo, né, do imbróglio político, um pouco de irracionalidade, as tarifas, o entendimento de que algum problema nessa diplomacia, na relação dos dois países, Brasil e Estados Unidos, poderia gerou, na verdade, um desconforto sobre a ótica do investidor estrangeiro. Então, esse clima de incerteza ele ainda está no ar. A gente olha isso com bastante cautela e com um pouco mais de atenção, entendendo que, em alguma medida, isso tende a dissipar ao longo do tempo. Afinal de contas, agora, com o Congresso voltando, né, as pautas locais, né, e as discussões políticas poderão tomar o protagonismo, e aí a gente vai entendendo o caminho do curso nesse processo. Mas, de fato, a alta dependência com o fluxo de capital estrangeiro, que foi o que ajudou muito os nossos mercados, principalmente o Ibovespa, no primeiro semestre, foi o grande detrator aqui para esse julho, com uma performance negativa para os nossos mercados. E o que explica essa saída do gringo, Rafael? Seria algum tipo de comportamento em relação, por exemplo, a essa depreciação do dólar mundo afora? Seria exatamente um reflexo dessa instabilidade política? Juro a 15% aqui no Brasil, juros entre 4,25% e 4,5% lá nos Estados Unidos. O que explica se é um deles ou é tudo isso? E como trazer esse investidor estrangeiro de volta? Começando pela última pergunta, né, para trazer esse investidor estrangeiro, são duas formas quase que estruturais. Né? A primeira, que é um pouco mais de curto prazo, é esse diferencial de juro. Né? O investidor estrangeiro ele adora esse juro um pouco mais alto por aqui, os juros reais mais altos, ou seja, a partir do momento que ele consegue se financiar com uma moeda forte, comprando reais, ele se beneficia desse diferencial de juros. Isso foi o grande motor desse fluxo que veio no primeiro semestre. O outro, de fato, são investimentos mais de longo prazo, e aí a gente precisa tratar das questões das reformas, das questões fiscais brasileiras, isso que, de fato, que conduzem um fluxo maior, que aí seria mais de investimentos e não mais um fluxo que eu digo de especulação, como é esse que eu falei, operando com o diferencial de juro. Bom, o que explicou a saída desse fluxo de capital estrangeiro foi um pouco mais da incerteza, mas tem também um pouco, Vitor, da realização de lucro. Né? Vale lembrar que fevereiro e março nós tivemos aí uma entrada maciça de fluxo de capital estrangeiro e que se viu numa posição de realização de lucro a partir do momento que trouxe esse cenário de incerteza com tarifa e as dificuldades aí da relação de um possível acordo Estados Unidos e China por conta das tarifas. Né? Esse imbróglio acabou trazendo um pouquinho mais de incerteza. Ou seja, são questões mais pontuais em que o Brasil, por ser classificado como as notas de crédito, né, junk, né, que altamente especulativos, é natural que o fluxo entre e saia. Então, eu digo que foram muito mais pontuais do que questões estruturais, que ainda tem um dever de casa fiscal para ser feito por aqui.
E pensando do ponto de vista um pouquinho mais setorial, Rafael, a gente sabe que o Ibovespa ele é muito baseado, né, principalmente em volume, nos papéis da Petrobras, da Vale e também dos bancos, principalmente os privados. Eu queria entender como esses papéis que têm esse peso mais relevante no Ibovespa devem se comportar em meio a esse cenário de instabilidade externa, de um fiscal ainda desarrumado, mas como os negócios dessas principais empresas, né, tanto Vale, Petrobras e o setor financeiro devem ser impactados em meio a esse imbróglio que a gente está vivendo hoje do ponto de vista externo e interno? Olha, a gente tem tido o benefício, né, dessa rotação de fluxos globais para mercados emergentes. Mesmo nesse julho que foi ruim para os mercados emergentes, o dólar acabou se valorizando bastante, o real ainda é uma das grandes moedas que tem se beneficiado dessa rotação. Assim, o mundo, depois do Liberation Day, se viu super exposto aos mercados americanos e passaram aí, portanto, a diminuir essa exposição fazendo investimentos em mercados emergentes. Então, quando esse fluxo vem, naturalmente ele vem para empresas mais sólidas por aqui, com grande liquidez, como é o caso que você acabou de falar, as commodities, Petrobras, Vale, os bancos, né, o Itaú, que recebe bastante esse fluxo de capital estrangeiro, e, sobretudo, empresas de utilidade pública, né, empresas boas pagadoras de dividendos. A gente tem um estudo aqui interno na XP que a gente consegue identificar que é um segmento que está com bastante gente investida, né, alocada, justamente porque se beneficiam não só por conta da questão do juro, mas pela qualidade dos ativos e a alta previsibilidade e baixo risco. E isso o investidor estrangeiro gosta bastante. Agora, o ponto central aqui, que é justamente o olhar à frente, nunca fazer uma análise de retrovisor, é que os segmentos cíclicos, ou seja, empresas ligadas à economia local, tem se beneficiado bastante também e tem apresentado resultados coerentes, né, com os seus guidance, com baixíssima alavancagem. O que eu quero dizer? Muito menos endividadas daquilo que a gente esperava. Portanto, olhando o segmento de queda de juros Selic à frente, o investidor estrangeiro também tem feito posições nesses movimentos, e não é à toa que os segmentos cíclicos locais, dentro dos 4 componentes mais importantes, estão subindo um pouco mais de 30% neste ano, né? Muito por conta do fluxo de capital estrangeiro. Então, em outras palavras, eu acho que o fluxo estrangeiro está alocando de maneira bem abrangente aqui no Brasil, se aproveitando nesse diferencial de juro e olhando uma perspectiva de redução de juro à frente, o que faz esse prognóstico da nossa Bolsa andar sob a ótica do investidor estrangeiro e também por conta da atividade local. É isso, vamos esperar, né, esse ânimo maior dos gringos, né, voltar. Conversei aqui com o Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP, a quem eu agradeço muito pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Obrigado. Um prazer, Vitor. Até a próxima. Até mais.